Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia, eu sou estudante de História da FMU e eu tô fazendo esses vídeos como forma de estágio, tá? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que é referente à ditadura na Argentina, né? E eu vou começar falando um pouco do contexto histórico mundial, sobre o contexto da própria Argentina no período e vou explicando aos poucos como que funcionou todo esse processo, tá? A gente precisa lembrar que no período, né, que vai desde 1966 até 1973, o primeiro período de ditadura, né, que a gente vai falar hoje, era um período que o mundo estava realmente na Guerra Fria, né? Um mundo um pouco pós Segunda Guerra Mundial e de Guerra Fria, tá? Onde tinha uma disputa de poder muito grande entre os Estados Unidos e a própria União Soviética, a antiga União Soviética, né? E eles disputavam para ver qual que seria, né, o sistema econômico, ou o socialismo ou o próprio capitalismo, queria obter maiores apoiadores, né, e consequentemente qual poder econômico faria mais sentido, né, para o mundo e se desenvolveria com o apoio de outros países também, tá? Os Estados Unidos ele tinha um grande e forte influência na América Latina, né? E porque o que acontece? Eles tinham muito medo com que o socialismo ele se espalhasse, né, em países principalmente tão próximos a ele, em questão de localidade, né, que são os países da América Latina. Então, nesse período, os Estados Unidos eles influenciaram de forma direta e política, né, de fato, apoio político em vários países latinos. Né? Por isso que foi um período em que aconteceu diversas ditaduras militares, né? Tanto no Brasil quanto na Argentina, Bolívia, Uruguai. Então foi um período muito característico, principalmente influenciado por essa questão da Guerra Fria e do apoio dos Estados Unidos influenciando diretamente esses países, né? Principalmente de forma política. Tá? Já tinha ocorrido, né, um pouco antes da ditadura na Argentina, já tinha ocorrido a Revolução Cubana, né, que foi uma revolução que aconteceu em 1959, né, foi ali bem na bota dos Estados Unidos, literalmente, né, e isso fez com que diversos setores sociais na própria América Latina se inspirasse contra o imperialismo americano, né? Essa revolução cubana fez com que muitos setores sociais se inspirassem neles, né? E quisessem aplicar de forma direta nos próprios países de origem. E que realmente se inspirasse contra esse imperialismo americano, né? Dos Estados Unidos que estava reinando nos países latinos. E contra a desigualdade social, que era uma questão que estava em grande evidência no período, tá? Principalmente pelas diversas crises que estavam ocorrendo, né? Principalmente crises econômicas, tá? Então, é contra, de fato, o próprio sistema capitalista, né? E diversos setores sociais desses países latinos queriam de fato o apoio, né, do bloco comunista, tá? Então esse medo dos Estados Unidos, principalmente, né, por conta da Revolução Cubana, principalmente do avanço comunista e tudo mais, fazia com que os Estados Unidos eles realmente buscassem de forma direta apoiadores do seu sistema, né? Então, os Estados Unidos, para evitar, né, esse tipo de avanço comunista, eles começaram a investir de fato financeiramente, né, dentro das políticas desses países e dando todo o suporte técnico aos militares desses países, né, porque os militares realmente costuma ser a ala mais conservadora, né, então eles davam apoio técnico, financeiro, né, para esses setores mais conservadores dos países latinos.
tá? Então, os países da América Latina, se a gente voltar um pouco mais na história, desde a década de 40 ali, eles vinham com sucessivos governos populistas, né? E os militares, eles vieram justamente para substituir e se opor a esses governos, né? Então, eles usavam da instabilidade política, da instabilidade social e econômica que o mundo estava passando para poder legitimar de fato os seus golpes estatais, né? Os seus golpes de Estado. Então, bom, começando, né, falar pelo golpe militar que aconteceu na Argentina, ocorreu em 1966, né, onde o atual presidente legítimo que estava no poder, o Arturo Illia, foi deposto, né, e aí assumiu então o militar Juan Carlos Onganía, certo? Ele ficou até 1970 no poder. E assim, depois dele, tiveram mais 2 generais que ficaram até 1973. Então, esse primeiro momento, ele foi um momento um pouco curto, né, que foi de 1966 até 1973. E o que aconteceu nesse período? Os militares, eles viam a situação que o país estava passando e eles se imporam no poder, eles realmente deram um golpe de Estado no poder, se legitimando como se fosse uma revolução argentina, né? Pois eles enxergavam que somente eles seriam capazes de solucionar todos os problemas que a Argentina havia enfrentando na época, né? Então, eles promulgaram o Estatuto da Revolução Argentina, que era uma forma de legitimar todas as ações que os militares tiveram enquanto estavam no poder, né? E eles colocavam a sua permanência no poder como fosse um período indeterminado, né? Um período ali que não tivesse uma data de começo, nem meio, nem fim, e que fosse usado somente para melhorar a Argentina dos problemas que ela vinha passando, né? Então, esse estatuto que foi promulgado, que é o Estatuto da Revolução Argentina, proibia diversas coisas, né? Principalmente atividades de partidos políticos, sindicatos, renegava os direitos sociais e civis e políticos, né? Principalmente porque a maior parte desse período o país se encontrava em estado de sítio, né? Então, eles governaram em estado de sítio, tá? Então, os militares, eles utilizavam muito também da sua força bruta, né? Da sua realmente força no sentido, qualquer sentido que vocês entenderem por força, né? Para tentar de fato manter uma ordem no país e tentar de fato fazer com que os caminhos da Argentina fossem como eles quisessem, né? Então, utilizavam de tortura, utilizavam de opressão contra todos os opositores ao seu governo, tá? Então, foi de fato um período muito nebuloso na história da Argentina, né? Que as consequências a gente consegue perceber até os dias atuais. Em 1973, começou a crescer muita manifestação popular contra o governo dos militares, né? Essa pressão popular aumentou de forma significativa, principalmente por essa questão da brutalidade dos militares, né? Onde muitos jovens começaram a desaparecer, onde muitas mortes começaram a surgir, né? E a opressão de forma realmente direta, né? Em diversos campos sociais. E aí, em 1973 começou, né, a crescer essas manifestações contra os militares e Juan Domingo Perón foi eleito, tá? Ele morreu um tempo depois e a sua esposa assumiu o poder, né? Que a sua esposa ela veio como a vice do seu governo, né? Então ela era conhecida como Isabelita Perón. Aí ela pegou e assumiu o poder, né? Nesse período pós-ditadura militar, tá? Porém, nada é perfeito, nem nada é para sempre, né? E em março de 1976, 3 anos depois, teve um novo golpe militar na Argentina, né? Então, o general Jorge Rafael Videla foi empossado e até 1983
4 juntas militares assumiram o país da Argentina, né? Então, você vê como o negócio estava muito instável, né? E, de fato, os militares, eles utilizam dessas instabilidades que acontecem no país, tanto política, quanto econômica, quanto social, para, de fato, assumir o poder e se colocarem como os heróis da nação, né? Então, é muito curioso isso, né? E isso são consequências que todos os países latinos trazem até os dias atuais, né? É só a gente ver as manifestações que ocorrem, principalmente aqui no Brasil, né? Onde a população, de fato, clama por essas voltas dos militares como se fosse a solução no fim do túnel para os problemas que o país traz, né? E, de fato, na Argentina da época, a população teve, né, um apoio ali no começo, principalmente as elites, né, a favor dessa vinda dos militares, né? Então não é algo realmente totalmente imposto de cima para baixo. Tem sim um apoio civil, né? Principalmente por essas alas mais conservadoras da sociedade. Então, para a gente recapitular um pouco, o golpe de março de 1976, que foi esse último golpe que a gente comentou, ele foi literalmente o último, né, de uma série de 6 intervenções militares das Forças Armadas, né, na política da Argentina, né? Então foram 6 intervenções que os militares fizeram, né, no século XX, na Argentina do século XX. Né? Então, principalmente anteriormente, Perón já havia sido deposto, né? Em 1955 ele foi deposto, depois aconteceu tudo isso, ele assumiu novamente, tudo mais, mas assim, os militares na Argentina tinham um forte movimento chamado movimento peronista, né? Que esse movimento de fato é provindo de Perón, né? Onde ele prezava pela nacionalização dos serviços públicos, né? A nacionalização de estradas de ferro, o desenvolvimento industrial. Ele queria também benefícios sociais, principalmente aos trabalhadores, né? Então ele prezava essa autonomia do Estado, né? Um Estado forte e nacionalista, de fato, né? E ele sim, Perón era, né, um governador populista e muito aclamado pela população argentina. E os militares, eles sempre quiseram, né, se opor a esse movimento peronista. Então, aí a gente vê que em torno da história argentina tiveram 6 intervenções das Forças Armadas, né? E o último, de fato, foi o de 1976, né? Então, nesse período todo, cerca de 30 mil civis foram mortos na Argentina, né? Que a gente sabe, né? Fora, enfim, os dados que não realmente são colocados. E 2,5 milhões de argentinos fugiram do seu país, né? A refúgio, enfim, por conta de perseguição política e tudo mais. E tudo isso aconteceu e é muito importante a gente ter uma análise crítica sobre essa situação, entender as rupturas de fatos que aconteceram nesse período e também as continuidades, né? Todas as consequências que são tragas até os dias de hoje. E a gente consegue perceber isso muito forte, porque em toda a história da democracia argentina, muitos presidentes não conseguiram concluir seus mandatos de fato, né? O impeachment é muito presente, né, na cultura da política argentina, por forte influência, né? E isso é uma forte influência da instabilidade social e política que existe até hoje do país, né? E muito presente por conta desses períodos de intervenções militares e tudo mais, né? A ditadura, ela acabou em 1983, né? E acabou com a economia do país realmente em frangalhos, né? E mais uma curiosidade muito importante foi que lá, de fato, todos os generais, né, que foram integrantes das juntas militares, de todas essas intervenções que aconteceram,
eles foram julgados e condenados, né, posteriormente, né, pela tortura, pelo assassinato e pelas mortes dos milhares de argentinos, né, coisa que, por exemplo, no Brasil não aconteceu. Então é muito, muito importante isso lá na Argentina. E o motivo, eu vou citar dois motivos principais, né, que fizeram com que de fato os militares não se mantessem no poder e realmente saíssem e voltassem à redemocratização no país, tá? Um foi principalmente por conta da luta contra os ingleses, né? A Argentina ela travou uma luta contra a Inglaterra por conta da disputa da Ilha Maldivas, né? Essa disputa ela durou um pouco mais de 3 meses, mas assim, facilmente os ingleses ganharam essa luta, né? E foi um total desprestígio, né? Essa aventura militar que os argentinos tiveram foi um total desprestígio e no qual enfraqueceu muito a sua reputação, né? Os militares eles queriam o direito à ilha, né, por mais uma questão patriota mesmo, uma questão mais histórica, mas assim, de fato eles não tinham nenhum cunho militar contra os ingleses, né, e foi facilmente derrotado. Então isso trouxe uma instabilidade muito grande para o governo militar da época, né, e também uma outra questão, outro ponto, foi a grave crise econômica que aconteceu no país. Né? O país estava travando uma grande crise econômica e os militares, de fato, eles não conseguiram, né, trazer uma estabilidade nesse sentido, principalmente porque eles queriam quebrar essas velhas ideias, né, populistas, principalmente no mercado de trabalho lá na Argentina. Né? Então eles queriam forçar, né, de forma direta. Então, eles queriam forçar de forma direta, né, o neoconservadorismo, né, e eles eram contra as ideias anti-estatistas, né, e eles queriam, de fato, instigar uma política mais livre-cambista, né, ou seja, mais do livre mercado e tudo mais, e contra essa proteção toda, né, que esse movimento peronista trouxe aos trabalhadores, né, de leis trabalhistas e de proteção mesmo de férias e tudo mais. Então, os militares eles foram muito contra isso. E isso fez com que eles perdessem muito apoio popular, né? E, então, esses foram dos dois principais motivos dos militares não terem, de fato, conseguido se manter no poder, né? E ter enfraquecido sua reputação e tudo mais. E, enfim, a redemocratização na Argentina, ela ocorreu de forma bem parecida com a do Brasil, né? Inclusive foi no mesmo período, que foi de forma paliativa e aos poucos, vamos dizer assim. Bom, eu trouxe um trechinho que eu achei muito importante, muito bom trazer aqui para essa aula de hoje, que é de um escritor chamado Portantiero, né? Ele escreveu esse trecho em 1987, foi bem ali próximo ao período de redemocratização na Argentina, e que é muito reflexivo. Eu vou ler para vocês. No período de 20 anos, a Argentina passou por 2 ditaduras militares. A primeira de 1966 até 1973 e a segunda de 1976 a 1983. E viveu 2 processos de transição para a democracia, né? Que o primeiro, como eu disse para vocês, foi no final de 1973 que Perón assumiu, depois ele faleceu, assumiu sua esposa, né? E aí depois teve outro golpe militar em 76, né? E aí foi até 83 que aí teve a segunda redemocratização. Enquanto a transição entre 73 e 76 ainda se pautava pela lógica da revolução e da contra-revolução, ou seja, pela defesa de golpes e da tomada do poder político por meio das armas, em 1982 a transição vai se pautar por acordos, né, consensos e diálogos que assegurassem o respeito às divergências. A democracia surgiu como uma única solução capaz de devolver a unidade para a sociedade argentina,
que passava a recusar a lógica dos golpes e das revoluções e se abria para a possibilidade da política e dos diálogos. Foi muito importante essa reflexão que o autor trouxe para a gente, porque ela informa que, de fato, a Argentina ela teve diversos processos políticos e que esses processos políticos foram muito importantes para trazer a lucidez à democracia, né? Então, no primeiro momento, a redemocratização foi, de fato, pautada na Revolução, né? Ainda com uma grande influência, né? da Guerra Fria e dos países ainda influentes pela Revolução Cubana, né? Então, uma redemocratização mais baseada na Revolução, de fato. Já a segunda redemocratização foi mais pautada no diálogo, na democracia, em acordos, né? E para trazer uma unificação e uma maior estabilidade política para a Argentina da época, né? Bom, gente, eu fiz uma questão no estilo Enem para vocês, para a gente dar uma estudadinha e para a gente conseguir colocar em prática o que a gente estudou hoje, tá bom? Vamos lá. Gente, então vamos lá. A questão ela começa com um trecho, né, de um livro que eu peguei da A Ditadura e a Transição à Democracia na Argentina Recente, da Sabrina Stenker, tá? Vou ler para vocês e a gente responde junto à questão. Quem eram esses inimigos que tanto temor causavam nas Forças Armadas? Os mais conhecidos como subversivos, o mal, o câncer, comunistas, enfim, uma infinidade de nomenclaturas para designar aqueles que deveriam ser excluídos do convívio social. Aí a pergunta se vem logo após. Levando em consideração a ditadura militar na Argentina, quais foram os motivos externos que influenciaram no processo de tomada de poder pelos militares? E aí, vamos para as alternativas. Alternativa A. Influências da Primeira Guerra Mundial e consequências provindas dela? Será, gente? Será que o fato dos militares terem ido ao poder na Argentina nessa época foi por influências da Primeira Guerra Mundial? Vamos para a alternativa B. Por influência das interferências provindas do nazismo, que perpetuou em diversos países da América Latina. O nazismo será mesmo, né, gente, que ele influenciou nessa tomada de decisão dos militares em subir ao poder e dar o golpe de Estado, né, nessa década aí de 60, 70, né, será que foi isso? Letra C. Influências diretamente relacionadas à Guerra Fria e aos interesses dos Estados Unidos e da União Soviética. Pode ser, né? Letra D. A perpetuação do anarquismo. O anarquismo influenciou, gente? Será? Essa tomada de decisão dos militares? Ou letra E. Interferência da China no contexto mundial. Né? A China era forte na década de 60, gente? Será que ela tinha, de fato, alguma influência sobre a tomada de decisão dos países aqui da América Latina? Bom, na verdade, a alternativa correta só pode ser a C, né? É a mais coerente entre essas outras. A C, ela realmente fala sobre a Guerra Fria, os interesses dos Estados Unidos, da União Soviética, né? Os interesses, de fato, do socialismo contra o capitalismo, né? Na busca desses dois países por aliados, né? Então, é muito importante, né, a gente entender a memória de toda essa construção social, né, pautada principalmente pelo medo ao comunismo, né, que os Estados Unidos sempre instaurou, pelo medo ao socialismo e tudo mais. Então, de fato, aqueles que eram inimigos, né, que de fato eram opositores ao processo militar, eram igual a escritora falou, né? Era o câncer, era os subversivos, os comunistas, né? E aqueles que realmente, de fato, deveriam ser excluídos do convívio social naquele momento por se oporem ao processo militar, né? Então, a alternativa correta seria a C,
Tá bom, gente? Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, né? E que tenha, de fato, agregado de alguma forma na vida de vocês. Obrigada, tchau, tchau.